boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Sexta-feira chegou, é o dia da gente conhecer sempre o trabalho da Polícia Militar, na nossa parceria aqui do Programa Gente que Fala, com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Para a nossa conversa de hoje, eu anuncio aqui, a gente vai receber a primeira-tenente Thalita Lemos Rodrigues, ela é chefe da seção de finanças do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Tenente Thalita, muito boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer participar dessa apresentação e explicar um pouco sobre a história do Regimento de Cavalaria e a nossa função, né, dentro da sociedade paulista. Muito obrigado pela presença. Também com a gente para essa conversa o segundo sargento Leandro Lopes Alcamin. Ele é professor do curso básico de ecoterapia da Associação Brasileira de Ecoterapia. Tudo bem? Sargento Alcamin, nome de guerra. Tudo bem? Isso. Boa tarde, sargento Alcamin. Muito prazer. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos conhecer o trabalho realizado por esse setor da Polícia Militar. É o Regimento da Polícia Montada 9 de Julho, é uma unidade da PM de São Paulo, subordinada ao Comando de Policiamento de Choque, que atua na preservação da ordem pública, em operações especiais rurais e urbanas e controle de tumultos. Essa história já tem 129 anos de existência e eu começo com a Thalita para falar a respeito disso. Como é que surge há 129 anos, a cavalaria ou o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Aliás, não começa com esse nome, começa de uma outra forma, não é, Thalita? Sim, nós começamos como um corpo de cavalaria na criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que remonta ao ano de 1831, onde foi formado, né, por 100 policiais militares a pé e 30 a cavalo. Quando, em 1892, foi criado o então Regimento de Cavalaria 9 de Julho, que é o nosso, que recebeu o nome 9 de Julho na época da Revolução Constitucionalista de 32, devido à sua participação de elevada importância, né? Diversos personagens, como o general Júlio Marcondes Salgado, Miguel Costa, que participaram e são nossos pode-se dizer patronos, né, aqui do Regimento de Cavalaria. Então, por isso, dos 129 anos de regimento, porém, a criação do Corpo de Cavalaria é desde 1831, junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lembrando que os cavalos eles são utilizados no policiamento e diversas outras, que nem era definido como policiamento, né? Há muitos anos atrás, e desde então oficializou-se a participação deles na preservação da ordem e da segurança pública. Você está há quanto tempo na PM, Thalita? Eu já vou fazer 10 anos. Entrei em 2011. Sempre no Regimento de Cavalaria? Não, trabalhei inicialmente no Batalhão de Área, trabalhei no litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente. Posterior, retornei para a capital. Após 3 anos, voltei para a capital, trabalhei na região da Moca, Vila Prudente, e aí fazem 4 anos e alguns meses que eu consegui servir aqui no Regimento de Cavalaria. Sargento Alcamin, o que a sociedade paulista precisa saber para conhecer mais sobre a cavalaria da Polícia Militar? Porque esse trabalho, o trabalho com os cavalos, ele é feito em situações bastante especiais. A gente não vê os cavalos aí no dia a dia no policiamento, né? Então, a sociedade sabe pouco a respeito, não? Eu acredito que a sociedade ela precisa ter a consciência que a cavalaria é do povo paulista. Ela é de todos. Sim. E você está há quanto tempo no regimento?
No regimento eu estou... Aliás, quanto tempo na PM e desde quando no regimento? Desde o começo? Na PM eu tenho um pouquinho de tempo já, estou há 26 anos na Polícia Militar, no regimento desde 2014. Vim fazer um curso em 2013 e retornei transferido em 2014 e estou aqui desde então. Como é que funciona esse ingresso no regimento da Polícia Montada na Cavalaria? O policial militar é chamado, você se voluntaria para isso, você demonstra a intenção de poder trabalhar aí? Por ser uma unidade de choque, o senhor tem que ser voluntário, é passado por uma pesquisa interna e caso o seu nome seja aprovado, aí é só aguardar a transferência aí de acordo com cada unidade. E o que te levou para ir? O que te moveu para isso? Gostar de cavalos? O que foi o primeiro ponto aí primordial? Eu sou meio suspeito de falar porque eu sou do interior, eu sou da cidade de Barretos. Então sempre tive, minha vida toda foi com cavalos, né? Só que eu não tinha a ideia, a vontade de vir trabalhar na capital, até que surgiu a oportunidade, me identifiquei com o trabalho e aí eu acabei fazendo um curso, né, de policiamento montado e logo em seguida veio a transferência. Foi a melhor escolha profissional que eu fiz na minha vida. Como é que você chega a essa conclusão? Foi a melhor escolha? Quando o senhor trabalha todos os dias e o trabalho ele deixa de se parecer um trabalho, mas é um amor. É o amor, é o prazer pelo trabalho, é gratificante tudo isso e tudo mais, né? Chegar na unidade, sentir o cheiro, sentir o acolhimento, os amigos, realmente, aqui é uma grande família. Tenente Thalita, o que é que te moveu para o regimento da Polícia Montada 9 de Julho da PM Paulista? Ao contrário do Alcamim, né, que já teve esse contato anterior ao ingresso na polícia, na corporação, eu nunca tinha tido contato com cavalo. Fui conhecer na escola de formação de oficiais, que tem no seu currículo as aulas de equitação, para desenvolver os atributos atitudinais, enfim, né, liderança. Então, eu conheci, tive esse contato com o cavalo e, desde então, eu já me apaixonei pela atividade. Fui conhecer mais, após a minha formação, sobre a atividade do policiamento montado. E, como ele disse, depois de servir aqui, a gente percebe que quem gosta, né, realmente da atividade, é um prazer, com certeza, desempenhar as funções aqui no Regimento de Cavalaria. Bom, a gente já falou por diversas vezes aqui sobre o início da Polícia Militar, né? A doutrina francesa, como é que tudo isso chegou por aqui. A cavalaria também tem essa inspiração francesa? Sim, nós tivemos a missão francesa, também um representante, o então capitão Stadt-Miller, ele foi o representante que veio para o regimento para trazer a parte de formação, né, acadêmica. Então, diversos manuais franceses e ainda utilizamos eles, né, logicamente atualizados, mas com a sua base na dinâmica, né, francesa da missão. E ele, inclusive, o Stadt-Miller é um dos monumentos que a gente tem aqui na nossa unidade, que a gente homenageia, porque ele deu a base das nossa utilização, né, durante o dia a dia nos nossos manuais de instrução da tropa a cavalo e também da parte de maniabilidade dos animais. Este nome, Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, não é desde o começo, tinha um outro nome, era Corpo, né? E foi uma mudança apenas de nomenclatura ou logo de cara, nos primeiros momentos, a doutrina mudou, era uma coisa e mudou o conceito? Não, na verdade, ele realmente virou um centro, né, o regimento. Hoje a gente tem diversos destacamentos espalhados pelo interior de São Paulo. Desses destacamentos, o regimento é onde sai toda a doutrina, tanto da parte de policiamento quanto de uniformes materiais. Então, quando criou-se o regimento de cavalaria, foi centralizado aqui a formação para que seja disseminado para os demais destacamentos. Então, é um centro de formação e é onde exatamente saem todas as demandas, né? Tanto da parte de aplicação operacional quanto de doutrina do efetivo, de atuação. E esse nome do regimento, Sargento Alcamim 9 de Julho, obviamente, né,
Isso em referência ao ano em que virou o regimento, 1932, é isso? O ano da Revolução Constitucionalista. Exato. O 9 de julho foi nomeado aí na época, governador do estado, Jânio Quadros, em razão da Revolução de 1932. Sim. Que é também uma outra data que a sociedade paulista muitas vezes sabe pouco. A gente muitas vezes traz esses assuntos para cá, porque o tempo vai passando e esses acontecimentos vão ficando cada vez mais distantes e o público mais jovem acaba não tendo muitas vezes o conhecimento da história, né? Então, é importante ter o nome do 9 de julho, ter nome 9 de julho, né? Dentro do regimento da Polícia Militar, para poder cravar a história, fixar a história também, para isso poder ser contado para os mais jovens, não é verdade? Exato, é muito importante. Até porque foi uma revolução que teve não só a presença da força pública, mas também de toda a comunidade paulista, que pleiteava a criação da Constituição, algumas mudanças que eram necessárias, né? Sim. Tenente Thalita, vamos falar então um pouquinho sobre o trabalho, exatamente, as raças dos cavalos, as raças que são mais comuns nesse trabalho, as raças dos cavalos. Sim, nós utilizamos como base do plantel de cavalos a raça brasileira de Pismo. Eles possuem uma característica mais adequada para a realização do policiamento montado, são cavalos de uma estrutura maior, mais altos, que auxiliam durante o policiamento na questão da visibilidade, que são algumas das características, né, do policiamento montado. Então, são cavalos mais resistentes, com andaduras específicas mais suaves, devido à prolongação do período do policiamento, né? O policial fica montado durante um grande período de tempo. Então, é uma raça que tem uma índole mais indicada para o policiamento, são cavalos calmos, mais tranquilos, corajosos, diante de algumas realidades que a gente encontra no dia a dia, né, na rua. Então, essa raça demonstrou-se durante os anos a mais adequada para a utilização em âmbito nacional, né? Já é realizado esse direcionamento para essa raça, que se adequou à nossa atividade policial militar. Não é uma questão da Polícia Militar Paulista, já é um trabalho já pensado para o Brasil. Sim, sim. Diversas polícias militares buscam, né, cavalos desta raça por conta das peculiaridades. Eles realizam esse serviço de forma mais eficaz. Como eu falei, por conta da estatura, por conta do comportamento, principalmente, são cavalos bem tranquilos. Então, eles são utilizados não só em São Paulo, mas também em outros estados. E demora para chegar nesse ponto, né? Para poder saber quais são as raças mais adequadas, né? Foram muitos testes, muitas situações para poder fazer as avaliações? Sim, com certeza. São adaptações, eu digo que rotineiras, né? A evolução da parte genética dos animais, ela é muito grande, é um assunto super atual, então a gente tem que acompanhar também essa evolução. A parte do temperamento é o principal, mas o animal ele não vem pronto, ele não nasce pronto. A gente forma ele durante o nosso processo de doma, onde ele é colocado a diversas dificuldades e ele é treinado como qualquer outro ser humano também, que desempenha funções específicas, ele é treinado para passar por essas dificuldades e ter uma reação menor possível, né? Sargento Alcaminha, a gente já conversou aqui por diversas vezes também com o pessoal do canil, né? Então a gente já falou bastante sobre os cachorros, enfim, como é que é feito o trabalho por lá. E o policial ele tem o seu animal específico, seu cachorro específico ali no dia a dia. Com os cavalos acontece a mesma coisa? Cada policial tem o seu? Sim, nós falamos de carga, né? Geralmente o policial ele tem a carga, o seu cavalo, porém nada impede de um dia de folga, férias ou até mesmo licença-prêmio, o cavalo saia no policiamento com outro policial. É feita uma escolha, né, de policial e cavalo, mas cada cavalo aqui ele tem o seu dono, sim. E o seu cavalo, qual é? Como é que ele chama? O que você pode falar dele? O meu tem uma égua, Isis. Isis. 50, ela tem um número, né? Um número de registro, é da ecoterapia também, só que no policiamento ela é excelente. Por quê? Qual é o diferencial dela?
ela é uma égua tranquila, calma, serena, ela é bem dócil com o ser humano, né? E é um animal diferenciado, ela é um porte um pouquinho mais alto, então ela é bem diferenciada mesmo. E o seu animal, Tenente Thalita, como é que é? O meu chama Letivo. É um cavalo de 7 anos atualmente, também extremamente dócil, tranquilo, realizo tanto representações hípicas quanto policiamento com ele, vai para a rua, e é aquilo, o cavalo é o que a gente treina, né? Então, tem que ter o treinamento diário para, quando precisar, numa atuação, ele responder da melhor forma possível. Letivo, o nome dele? Letivo. Então, Letivo e Isis, como é que esses nomes surgem? Cada ano, nós temos a nossa fazenda de reprodução, é uma parceria com a Secretaria da Agricultura. Ela é localizada em Colina, na cidade, no interior de São Paulo. Quando os cavalos nascem, eles recebem uma identificação por número e cada ano a leva começa com uma letra específica. Então, os cavalos que estão agora lá em Colina, que virão para São Paulo, eles já estão com o início da letra M. Então, a gente escolhe uma lista de nomes e aí eles são batizados quando eles chegam aqui no regimento de cavalaria. Você consegue contar um pouquinho sobre, já que você tocou no assunto da reprodução em Colinas, é isso? Sim, Colinas. Colina, como é que é lá o trabalho voltado para a reprodução, as matrizes, enfim, o que é levado em consideração para a reprodução dos melhores animais? Sim, um pouco sobre a reprodução, nós temos uma equipe veterinária, onde ela realiza visitas periódicas à fazenda, inclusive hoje tem veterinários por lá. Eles acompanham toda a parte da reprodução, desde da inseminação, em alguns casos nas matrizes, ou a reprodução natural, né, que é a cobertura. Nós possuímos 2 garanhões, que são os cavalos inteiros que fazem. Esses garanhões são, no padrão que nós temos, são cavalos brasileiros de pismo também, nossas éguas também são, a maioria. E aí a gente utiliza através a gente já tem um perfil de cavalo de produção muito bom, então a gente busca manter essas matrizes mais calmas, tem uma conformação de melhor adequação aqui para o nosso serviço policial militar. Eles ficam na fazenda de Colina durante 3 anos, esses potros, quando eles nascem, tem todo o acompanhamento veterinário, com veterinários também, em parceria da Secretaria da Agricultura, que ficam por lá. Temos um efetivo policial militar que também realiza o acompanhamento diário desses animais lá em Colina. Então, eles ficam durante 3 anos no pasto, né, soltos. Depois, eles vêm para São Paulo e vão lá para o destacamento da Água Branca, onde eles são domados. Existe uma equipe específica que, durante 6 meses, vai realizar a doma desses animais. Então, eles vão ficar preparados para o exercício do policiamento montado. E, a partir daí, eles são distribuídos tanto para o regimento quanto para os destacamentos no interior. Então, essa é resumidamente, né, a vida dele, desde o nascimento até o emprego no policiamento. E a vida, você falou da vida dele, né, nesse período todo, e a vida dele agora? O que ele está fazendo agora, o Letivo? Letivo? Eu montei ele hoje cedo, já fiz um treinamento, e aí agora à tarde ele vai ficar descansando, não é o dia do policiamento dele, mas já vou, todo dia vou lá, mexo, faço algum trabalho específico, né? E agora ele está lá almoçando, provavelmente, essa hora. Treinamento é todo dia? É diário, é diário. É o ideal, né? Normalmente, os cavalos, como cada policial tem uma carga, eles acompanham o treinamento e a escala de serviço do policial. Então, ele trabalha no dia e folga no outro. Nós possuímos um controle de carga de horário de trabalho, para também ele ter o período de descanso merecido, né? Não é todo dia trabalhando, mas a lida com o animal é diária. Eles são todos os dias tirados das baias, realizado a higiene, verifica se tem algum tipo de problema, algum ferimento, e aí ele retorna para a baia. E no dia de serviço, ele sai com o policial que é carga. Sargento Alcamin, a Isis está almoçando agora também? O que ela está fazendo agora? A Isis está descansando. Hoje eu fiz um trabalho de guia com ela, de aproximação, que apesar da terapia estar suspensa,
o trabalho tem que ser constante. O cavalo é um animal de rotina, né? Mas agora ela está descansando. Nesse exato momento, ela deve estar comendo a ração dela na baia lá. A pandemia atrapalhou a rotina de treinamento dos animais? Não dos animais, mas no caso da ecoterapia, atrapalhou um pouquinho em razão do público que nós atendemos, né? São pessoas com necessidades especiais. E até que nós tenhamos a certeza de todos vacinados e que eles possam frequentar e não corram risco nenhum, nós preferimos suspender o atendimento até então. A gente já vai falar um pouquinho desse trabalho de ecoterapia que é feito por aí. Antes disso ainda, um pouquinho mais sobre o regimento da Polícia Montada 9 de Julho, né? Como é que, quais são as vantagens do emprego do cavalo no policiamento? Em quais situações eles são usados? O policial tem que ver de cima uma situação, é mais para o momento das manifestações, onde tem muita gente? Então, isso, o policiamento... Fala, tenente. Pode falar. Pode falar? O policiamento montado ele tem diversas vantagens, né, no emprego do policiamento. Dentre essas características, nós temos a questão do campo de visão. O policial a cavalo, considerando que o animal ele tem em média 1,60 m de altura, então, mais o policial em cima. Então, isso dá uma amplitude de visão muito grande da área a ser policiada. Também é considerada a questão da velocidade desse policiamento. O tempo que uma viatura demora para passar por uma avenida é muito mais rápido, né, do que o policiamento a cavalo ao passo. Então, a gente permanece nessa preservação da ordem nesse local por um período maior. E isso também leva a maior sensação de segurança para a população local. Fora também, como você falou, sobre a atuação em jogos de futebol, manifestações, o cavalo ele é imponente, ele gera maior respeito, né? Então, isso também ajuda e é uma ferramenta de preservação da ordem nesses eventos, de maior possibilidade de quebra da ordem, né? O policiamento montado ele é considerado uma das formas mais eficientes e eficazes no combate à criminalidade, pela junção de todas essas características. Então, fora também, além de tudo isso, essa questão do policiamento comunitário também, onde a população local se aproxima, a gente chega, sempre vem criança, os familiares junto. Então, é uma forma da gente trazer também a sociedade para próximo, né, da Polícia Militar. Um exemplo prático, Tenente Thalita, você está lá no cavalo, uma visão privilegiada por conta da altura ali, observa uma situação, como é que isso é passado adiante para a intervenção dos demais colegas ali naquela ocorrência? Então, como qualquer outra viatura, nós possuímos os rádios de comunicação. Então, se a equipe visualizar algum tipo de situação que necessite de uma abordagem, a gente avalia todo o ambiente, né? Se tem a possibilidade de realizar a abordagem de imediato, se o local não é uma via de grande fluxo, que não vá trazer risco para os policiais ou abordados. Se caso for necessário, a gente aciona o apoio pelo rádio, onde sempre tem uma viatura que realiza esse apoio, e as viaturas próximas também da área de policiamento, a gente faz esse link, né, com todas as equipes. Se for possível, a gente realiza abordagem, tem todo um procedimento operacional específico para o policial a cavalo, onde uma sequência de ações que traz segurança também ao animal e a todos envolvidos na situação, é realizada a abordagem como qualquer outro policial. Então, os procedimentos são adaptados, obviamente, para a característica do policiamento a cavalo, mas ele segue toda a sequência de abordagem como se viatura fosse. Sim. Sargento Alcamin, para falar um pouquinho mais também sobre esse aspecto que a Tenente Thalita contou para a gente, dessa situação de proximidade, né, que o cavalo traz com as pessoas, atrai especialmente as crianças, enfim, pela questão, evidentemente, do animal. Uma situação que você tenha vivido ali, dessa aproximação, foi bastante gratificante, crianças por perto, o que você pode contar? O próprio cavalo, a nossa aproximação dele faz com que o nosso corpo produza alguns neurotransmissores. Entre eles,
adrenalina. Então, só o fato da pessoa chegar perto dele já gera uma sensação de prazer. E sempre no policiamento, eu acho raro o momento que a criança não quer se aproximar dos cavalos. E numa situação de policiamento, que nós fazemos na área central, em alguns bairros, essa aproximação ela fica mais evidente ainda, porque o pessoal se aproxima não só da polícia militar, né, com o intuito do cavalo, mas ali aprende muito, porque aí eles começam a perguntar e aí nós vamos passando a real finalidade do nosso trabalho. Um exemplo prático também de alguma situação vivida, Tenente Thalita, nessa questão da relação da sociedade com vocês, com o cavalo sendo ali o centro das atenções. Sim, já em algumas operações realizadas em locais mais periféricos, né? Normalmente a população sente um pouco arredia ou não busca não se aproximar, até com medo de alguma retaliação, né, da polícia militar. Então, quando a gente chega nesses locais, é imediato, né? O pessoal fica meio ali receoso, mas eles sempre se aproximam e quebram um pouco dessa visão, né? Falam, nossa, não imaginava que existia cavalo na polícia, ou não imaginava que existia essa função. E aí a gente começa esse link, essa aproximação de falar um pouco sobre a nossa atividade, quebrar essa imagem do policial militar, que às vezes é criada de forma errônea lá atrás, né, desde pequeno. Então, o cavalo ele traz essa possibilidade, eles se aproximam para ter o contato com o animal, e aí a gente aproveita para realmente se aproximar e falar um pouco mais sobre a nossa atividade. E sobre o policial da cavalaria, aquele que se voluntaria, aquele que quer ir para a cavalaria e quer fazer esse trabalho, quanto tempo demora para ele ficar pronto para poder ir para o policiamento e usar o cavalo no dia a dia? Então, o policial militar, como foi falado no início, ele se forma, tem 1 ano de formação e aí ele escolhe vir para cá. Chegando, ele não pode ir para o policiamento montado, ele tem que fazer primeiro nosso curso de tropa montada, que ele tem a duração de 3 meses. Nesses 3 meses, ele vai iniciar a parte básica, desde a parte de higiene, manejo de baia, alimentação, ele vai aprender toda a parte de comportamento do animal, vai se aproximar mesmo do animal. Depois começam as aulas de equitação básica, onde ele vai aprender a condução, vai aprender a lidar com as reações do cavalo nas diversas situações. E mais para o fim do curso, a gente já começa a parte de ordem unida a cavalo mesmo. Então, os movimentos utilizados em ações, as formações em linha, por 2, por 1, dependendo, obviamente, da necessidade da hora. Então, as aulas de CDC, que é o controle de distúrbios civis, onde é utilizado munição química, a gente utiliza som de torcida, bandeiras. Então, a gente realmente tenta trazer a realidade de uma atuação, e aí o policial consegue entender a dinâmica do animal e também adaptar e fazer ele enfrentar essa dificuldade. Então, após esses 3 meses de curso, ele é colocado no policiamento montado, efetivamente, recebe a carga de um animal, onde ele vai desempenhar as funções. Então, no mínimo, são 3 meses para ele começar a fazer o policiamento montado. Sargento Alcamin, quanto tempo vive um cavalo? Aliás, ele se aposenta com que idade? Qual é o tempo dele na Polícia Militar? Normalmente, o tempo do cavalo na Polícia Militar é de 18 a 22 anos, dependendo muito da saúde do animal. Como ele tem a nutricionista, ele tem todo o trabalho, todo dia ele está se movimentando, a vida do cavalo na Polícia Militar ela tem de ser mais longínqua. Então, ele se aposenta nos 18, 22 anos no máximo. Você está com a Isis sempre, desde o começo, desde que você foi para a cavalaria, você está com a Isis ou você já trocou de animal? Não, eu já troquei de animal, eu era do esquadrão de policiamento. Quando eu vim para a ecoterapia, aí houve a necessidade de eu trocar de animal. A Isis, eu peguei ela em 2019, que ela foi escolhida para fazer parte da sessão de ecoterapia, e aí, no caso, ela passou a ser minha responsabilidade. Estou há 2 anos com ela. Tenente, quando um cavalo se aposenta, um cavalo da Polícia Militar,
o que acontece com ele? O policial tem a possibilidade de ficar com o animal? Com os cachorros, sim, mas com o cavalo a situação é diferente, né? Sim, sim, ele tem. A gente só avalia, na verdade, nós possuímos uma lista de voluntários para receber esses animais e também quando o policial ele é consultado, né, se ele tem interesse em levá-lo. Porém, a veterinária antes, a equipe da seção veterinária, ela identifica se existe um espaço condizente para realizar o recebimento desse animal, se tem condições de mantê-lo. Então, existe todo um questionário, né, que tem que ser observado. E aí, atendendo essas exigências, o cavalo ele é doado prioritariamente para aquele que ficou todos os anos, né, a maior parte da vida dele conduzindo, né, o animal. E se não tiver a possibilidade, a gente aciona essa lista de interessados. E aí é feito todo o crivo para se enviar esse animal e realizar o processo de doação. 12h32 agora, Tenente Thalita e Sargento Alcamin, a gente vai fazer um intervalo. Minha gente, essa edição do programa Gente que Fala, toda sexta-feira, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje a gente conhecendo aqui todo o trabalho realizado pela Polícia Montada 9 de Julho, o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, com a Tenente Thalita e também com o Sargento Alcamin. Na volta do intervalo, a gente vai conhecer o trabalho realizado por lá a partir da ecoterapia. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 13h, você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Este é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre com o apoio da FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E nesse dia, você sabe, a gente conhece sempre um pouco a mais sobre o trabalho da segurança pública realizado pelos nossos policiais militares em São Paulo. Nessa conversa de hoje, a Tenente Thalita, a primeira Tenente Thalita Lemos Rodrigues, ela é da seção de finanças do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, e o segundo sargento Leandro Lopes Alcamin, professor do curso básico de ecoterapia da Associação Brasileira de Ecoterapia. E esse é o nosso tema agora. Há cerca de 20 anos, a Polícia Militar de São Paulo mantém o Programa Social de Ecoterapia, é um método terapêutico que usa cavalos do Regimento da Polícia Montada 9 de Julho para tratar pessoas com algum tipo de deficiência neurológica, física, cognitiva ou comportamental. 20 anos, mais ou menos, não é isso, Sargento Alcamin? Como é que nasce essa necessidade da criação da ecoterapia na PM de São Paulo? Isso, Mauro. No ano de 1993, foi montada uma comissão de militares e foram para a Itália, na Associação Nacional Italiana de Reabilitação Equestre. E lá estudaram, lembrando que eles foram todos com recurso próprio, e assim que voltaram, já iniciaram o atendimento de ecoterapia, no ano de 93, atendendo uma pessoa. E nós estamos aqui desde então. É um trabalho social, né? Totalmente social, e que nós temos muitos frutos no decorrer dos anos. Você estava comentando no bloco anterior, na nossa conversa, que a pandemia atrapalhou, né, esse trabalho da ecoterapia. Claro, evidentemente, a necessidade do afastamento, do isolamento social, as pessoas tiveram que se resguardar. Como é que está agora? Já está começando a voltar ao normal? Como é que está o andamento? Não, nós estamos com um planejamento de retornar com um efetivo menor, né, de atendidos. Lembrando que nós atendíamos por dia cerca de 30 a 35 pessoas, e na parte do volteio interativo 50 crianças. Então era um público muito rotativo.
Lembrando que as atividades de policiamento em nenhum momento parou. Então, para preservar a saúde dessas pessoas, o coordenador achou melhor suspender temporariamente o atendimento, e nós já estamos com o planejamento de um retorno aí, gradativo até o ano que vem. Tenente Thalita, por que esse movimento do cavalo, o andar do cavalo, no trabalho de ecoterapia, é o que tem de melhor para o tratamento aí das pessoas que têm essas necessidades especiais? Por que o cavalo e não outro animal? São diversas as patologias, né, que a gente encontra, temos também contraindicações, porém, dentro daquelas que se enquadram no atendimento da ecoterapia, elas são, os resultados são imediatos quase, né? Porque através da andadura do animal, então a gente tem cada tipo de indicação, né, de patologia, existe um animal específico que é direcionado para esse atendimento. Então, ele vai pegar um cavalo com uma andadura mais picada, uma andadura mais ampla, e isso vai ativar tanto os sinais neurológicos, né? Tanto quanto mexer, dependendo da patologia do praticante, a parte do quadril, coluna vertebral. Então, tudo isso vai gerar uma resposta do corpo e, com o tempo, dependendo da indicação do período, né, de tratamento, a gente possui aí resultados incríveis, né, nos atendimentos. Então, cada indicação, cada praticante, ele possui um cavalo específico, né, ali mais adequado para suas especificações, e aí esses animais, eles geram, né, esses estímulos nervosos, eles impulsionam esses estímulos nervosos, retornando com alguns movimentos ou melhorando a parte postural. Também, depois a gente pode falar um pouco dos projetos que trabalham com crianças carentes, que também ajudam na parte da hiperatividade, então traz mais calma para os praticantes. Então, são diversos os benefícios que a ecoterapia pode trazer para as diversas, né, pessoas que são atendidas. O que é que determina a escolha de um cavalo para a ecoterapia? Porque este cavalo e não aquele, e mais ainda, este cavalo porque ele vai ser o ideal para o problema daquela pessoa, e este aqui não. Como é que isso tudo é determinado? A escolha do cavalo... Sim, a gente... Podem falar, podem se dividir, não tem problema. Quer falar, sargento? Pode falar, o caminho, por favor. A escolha do cavalo para a ecoterapia, ele vai pela docilidade e pela andadura dele. Ele tem que ter um passo assimétrico e ele tem que ter uma boa similaridade no andar, porque o cavalo, ele trabalha no mesmo eixo de movimento do corpo humano, que é o antero-posterior, o lateral e o longitudinal. Então, para a escolha do cavalo para a ecoterapia, nós vamos por essa parte, docilidade com o ser humano e a assimetria no passo dele nas 3 andaduras. Quanto à escolha dele para determinado praticante, aí é a equipe que faz essa escolha. Mas, para entender, um cavalo mais amplo, que ele possui uma amplitude no movimento, ele é um cavalo ideal para uma patologia onde tem uma lesão cerebral, tipo paralisia cerebral. Porque eu vou colocar a criança e eu vou trabalhar ela com as fases evolutivas da criança. Uma criança que chega para nós sem tônus, ela não vai simplesmente sentada no cavalo. Eu preciso que o corpo dela produza neurotransmissores e, com isso, sinapses no cérebro dela, para conseguir algumas formas de movimento que ela vai ganhar com a terapia. Então, ela vai chegar no cavalo, ela vai deitada numa manta, com as pernas esticadas, como se ela estivesse na primeira fase evolutiva, que é o rastejar. Com o tempo, nós vamos semiflexionar as perninhas dela. Ficaria como se ela estivesse engatinhando. E essa terapia constante, lembrando que meia hora no cavalo ao passo, o nosso corpo produz cerca de 379 mil contrações musculares, desde a panturrilha até o trapézio. Com o tempo, essas fases evolutivas, a criança vai produzindo algumas melhoras. Então, a simetria do passo do cavalo é importantíssima na sua escolha. Ao passo que, se eu tiver uma criança com transtorno do espectro autista, eu vou procurar um cavalo que ela tenha o passo mais curto,
porque ele vai produzir mais estímulos e eu vou conseguir tirar essa criança de um padrão, do caso aí da patologia do autismo que acaba acontecendo, né? A criança fica introspectiva, já um cavalo com mais movimento, essa criança ela vem para o terapeuta. Então a escolha ela parte da equipe. Você ia complementar, Thalita? Você começou a falar, ou você tem algo a mais a dizer sobre essa questão do que determina a escolha de um cavalo para a ecoterapia? Não, é basicamente isso, né? O Alcamin foi bem criterioso no detalhamento, né? Mas é exatamente os critérios de escolha, e lá na parte, né, a gente já consegue identificar aqueles cavalos que são mais tranquilos, que são mais indicados, né, na parte comportamental para participar da equipe da ecoterapia. E aí a equipe específica, né, do setor, ela que seleciona conforme, já tem um cavalo com a amplitude maior de passo, eu preciso de outro com uma andadura mais picada, mais reunida. Então, aí essa parte mais específica fica com o setor de ecoterapia e eles fazem esse crivo com esses animais. Alcamin, você é professor, né, do curso básico de ecoterapia da Associação Brasileira de Ecoterapia, então você é um dos responsáveis pela formação dos policiais que vão trabalhar com a ecoterapia. Agora, todo policial que vai para o regimento da cavalaria, da PM, vai para a ecoterapia ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje nós temos um efetivo de 8 policiais na ecoterapia. Entre eles, eu tenho um fisioterapeuta e uma psicóloga, né, policiais. Então, também é feita uma seleção para servir na ecoterapia. Mas precisam estar, de alguma maneira, ligados a ter formação, algum tipo de formação na área da saúde. Fisioterapia, como você destacou. Eles complementam a nossa equipe, né? Mas a principal formação é ter o curso de policiamento montado, onde ele entra na parte da equitação, porque toda a segurança com o cavalo parte do policial do regimento, que é o condutor da terapia. E quanto tempo leva para formar um policial para aplicar a ecoterapia? O curso básico, ele é duração de 1 semana, com um caso prático no final, e após o curso básico, você pode pleitear um curso avançado. No caso, a Cabo Sheila fez o curso avançado, esse aí teve uma duração um pouquinho mais longa. Foram 2 anos, né? E terminou aí sagrando-se com um TCC a respeito de alguma patologia tratada na ecoterapia. Sim. Tudo acontece dentro do regimento, que fica na região central de São Paulo, Rua Jorge Miranda, né? Ali na região da Tiradentes, do metrô Tiradentes. Tenente? Não, é isso mesmo. Na Luz, aqui no regimento, na região do bairro da Luz, né? Próximo a Tiradentes também, aqui na região. São os atendimentos são realizados todos. Tenente Thalita, a gente está com problemas na sua conexão. Onde as sessões são realizadas. Alguns destacamentos no interior possuem também... Voltou? Não, tem algum problema. Eu vou te pedir uma gentileza, Tenente. Sai da conexão e entra novamente. Quando acontece isso, a gente acaba só resolvendo dessa forma. Enquanto isso, eu sigo a conversa aqui com o sargento Alcamin. Perfeito. Sargento, então a tenente dizia que todo o trabalho acontece dentro do regimento, né, no bairro da Luz. O que você pode acrescentar a respeito? Isso, é ao lado do batalhão, do 1º Batalhão de Choque, aqui na Tiradentes, bem próximo ao quartel do Comando Geral, uma região nobre aqui do Bom Retiro. Quais são os casos, as patologias, na verdade, né, que são atendidas, que têm a indicação da ecoterapia? Olha, nós atendemos desde das comorbidades relacionadas a patologias cerebrais, paralisia cerebral, algumas outras, como acometidas durante a vida da pessoa, como um AVC, um acidente automobilístico, autista, síndrome de Down.
Dandy Walker, algumas outras síndromes, né? Eles vão passar por uma avaliação física e psicológica e, se não tiver nenhuma contraindicação, é iniciado o trabalho de ecoterapia. Tá. A agenda é boa? Hoje, quem precisar de um trabalho de ecoterapia e procurar a Polícia Militar, vai ter uma fila? É um atendimento imediato? Como é que está a situação hoje? Terá uma fila. A demanda ela chega a ser muito maior do que a gente consegue suprir, mesmo atendendo 120 pessoas a cada 6 meses, né? Porém, em alguns casos específicos, eu tenho que prolongar o atendimento dessa criança. E aí, no caso, posso prolongar para 6 meses, 12 meses, dependendo da patologia. Então, a pessoa vai entrar numa fila. A gente tenta controlar essa fila para que não fique esperando muito tempo, né? Mas como é um atendimento gratuito e graças a toda a equipe, é um atendimento de excelência, todos que procuram a gente voltam a procurar novamente, porque tem esse problema, né? Quem é atendido, daqui a um ano ele vai entrar na fila de novo. Então, nós temos um público rotativo aí em razão da patologia em si. Vamos tentar aqui a conexão com a tenente Thalita novamente. Estava com alguma dificuldade ali. Está tudo bem agora, tenente? Voltamos? Voltamos. Sim. Então, falávamos aqui com o sargento Alcamin sobre a questão da demanda, né, da fila, e aí esse trabalho aí para tentar atender a todo mundo, claro, dentro das possibilidades, dentro das limitações. A sociedade sabe a respeito desse trabalho de ecoterapia? Os médicos sabem que existe esse trabalho dentro da Polícia Militar? Sim, rotineiramente são realizadas algumas propagandas que divulgam, né, esse atendimento da Polícia Militar em específico. Direto recebemos ligações de familiares que precisam trazer os seus filhos, irmãos, enfim, para atendimento, e eles encontram essas indicações pelos próprios médicos, pelos terapeutas, pelos psicólogos, que conhecem já do trabalho do regimento, e até por conta dessa parceria também com alunos de faculdade que estão em período de formação, que também interagem diretamente e participam das equipes de trabalho e também divulgam, né, a nossa atividade para aqueles que precisam do atendimento específico. Tenente Thalita, porque quem faz a ecoterapia é um praticante de ecoterapia, ele não é um paciente de ecoterapia. Por que essa denominação praticante e não paciente? Sim, ele o praticante é aquele que desenvolve a atividade realmente, que realiza a atividade de ecoterapia conforme as suas necessidades, né? De acordo com as suas deficiências. Então, por isso que a gente fala praticante, porque ele realmente pratica a atividade da ecoterapia e não simplesmente um mero paciente de um tipo de atendimento específico, até por conta dessa que engloba, né, diversas áreas nesse atendimento, que não só também o fato do cavalo, né, mas, como foi comentado, existem diversas áreas, tanto de terapeutas, psicólogos, que interagem nesse grupo de atendimento. Então, por isso que a gente mudou também um dos motivos para praticante, não só paciente, né? O praticante de ecoterapia, sargento Alcamin, ele necessariamente vai ter uma patologia a ser tratada? Ou, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta que vem da Vera Lima, ela está acompanhando a gente pelo Facebook. Ela pergunta se existe algum trabalho de ecoterapia voltada para os idosos. Vamos pensar aqui, então, o seguinte: um idoso que não tenha problemas naturais da idade, né, que tenha necessidade de reforço muscular, mas que não tenha problemas ou patologias que precisem do auxílio da ecoterapia. Tem um trabalho para isso também ou não? Não é o caso? Ele poderia, no caso dele, fazer a inscrição, vai passar pela avaliação fisioterapêutica, né, onde vai se avaliar algumas necessidades que ele tem que apresentar. No caso dele, vai ser solicitado um raio-x do quadril, onde vai ver se ele tem alguma luxação ou subluxação. Caso não tenha nenhum problema de convulsões, ele pode iniciar a ecoterapia. Como será feito o trabalho da ecoterapia para ele?
Na própria avaliação psicológica, é feita uma anamnese com ele, com os responsáveis, onde nós vamos pautear o tratamento. Então, logo, a ficha dele vá para a mão da equipe de terapeutas, será feito um plano terapêutico singular, onde será feito todo um planejamento para ele durante os 6 meses. E aí poderá ocorrer algumas alterações, mas nas reuniões de equipe, voltada para aquela demanda que a família pede. Então, o trabalho de ecoterapia, ele é voltado totalmente para o praticante. O praticante, Tenente Thalita, ele busca com a ecoterapia a cura para uma determinada patologia, ou isso não é possível? O trabalho é feito para proporcionar a qualidade de vida para esse praticante? Sim, com certeza a busca desse atendimento é pela melhora na qualidade de vida. A gente não promete a cura, a ecoterapia não é voltada para voltar, né, 100% àquela dificuldade que é encontrada pelo praticante, mas com certeza ela traz muita evolução. Então, às vezes, dependendo, são diversas patologias, como foi comentado, né? Existem aqueles que melhoram a fala, trazem a calma, então é uma questão mais comportamental, nem sempre é física. Ele desenvolve diversos pontos, mas a cura, efetivamente, ela não é o objetivo principal, mas sim o desenvolvimento, enfim, a melhora da qualidade de vida do praticante. O que é o volteio interativo? Qual que é o público que precisa disso, sargento? São crianças. Nós começamos a desenvolver o volteio interativo no ano 2016. Na sua maioria, crianças da rede de ensino aqui das proximidades do Bom Retiro, atendidas pelo Instituto Dom Bosco. O que são essas crianças? Aquela criança com dificuldade no aprendizado, dificuldade na sociabilidade com outras crianças. Nós trazemos para o regimento, ensinamos tudo, passo a passo, desde o trato do cavalo até a vida do animal, e tão logo a criança vai se entrando no contexto do cavalo, ela começa a fazer algumas atividades ginásticas no cavalo. O cavalo ele vai trabalhar numa guia de 15 metros, controlado pelo som de voz, pelo longer, que é um policial, e as crianças vão fazendo as evoluções. Ela vai chegar aqui sem nunca ter conhecido o cavalo, e ao final do ano ela vai fazer uma demonstração para os pais e professores, onde, além de galopar, ela vai ficar em pé no cavalo enquanto ele anda. Então, ele é bem prazeroso também. Então, esse é um trabalho voltado para esse público do Instituto Dom Bosco, no Bom Retiro, aí ao lado do Comando Geral da Polícia Militar. Exato. É específico para esse público. Exato. Ele atende escolas da região do Bom Retiro, né? E a escolha das crianças parte da diretoria do Dom Bosco, onde eles vão pegar aquelas crianças com dificuldade no ensino, alguns problemas de sociabilidade entre ela e os amigos, porque o cavalo, ele, vamos dizer, para o ser humano, ele abre muitas portas, principalmente da sociabilidade. Então é aberto, ele é feito com o pessoal do Dom Bosco, mas ele pode ser acessado por outras escolas também. Como é que se pode pedir esse trabalho pelas escolas? Seria necessário um contato com o Instituto Dom Bosco, né, que eles fazem essa triagem. Levantamento, a triagem. Tanto que nós estávamos atendendo 50 crianças. E os resultados são fantásticos. Fantásticos. Por exemplo? Uma criança que chega no primeiro dia com medo do cavalo. Ela nem chega perto do cavalo. Com 4 semanas, ela está, vamos lá, dando cambalhota no cavalo, enquanto ele está andando ao passo. Essa questão do medo é bastante interessante, Tenente Thalita. O trabalho com o cavalo pode proporcionar a solução de outros medos? As pessoas têm medo de diversas coisas. Sim, sim. Como eu comentei lá no início, né, a gente tem, inclusive, a prática da equitação, a aula, né, de equitação no curso de formação de oficiais, né? Porque já é comprovado que a lida direta com o animal, a gente tem que trabalhar esses medos, a questão dos atitudinais. Então, as crianças também que têm diversos tipos de
de patologias, ou então são hiperativas, né? Muito agitadas. Com o animal traz a calma. E aí ela enfrenta não só a questão dos medos dela, mas também ela aprende a lidar com o animal e leva isso para a vida no dia a dia. Então, os professores normalmente comentam melhora comportamental dessas crianças no dia a dia, na sala de aula. Ela começa a entender um pouco sobre limites, ela começa a entender um pouco sobre o comportamento, né, perante os demais. Então, além das questões de melhora patológica daqueles que têm, mas também da melhora comportamental nesses projetos com essas crianças de escolas carentes. Outra pergunta aqui, Sargento Alcamin, do seu Jaime, do Jardim Bonfilhori. O seu Jaime participa todos os dias com a gente, sempre faz excelentes perguntas aqui. Ele questiona o seguinte: a colocação de bolinhas de gude ou materiais semelhantes no pavimento pode atrapalhar a marcha do cavalo? Vai depender muito o pavimento. No asfalto não faria nenhuma diferença. Em quais situações faria diferença, Sargento? Um piso mais liso, mas, por exemplo, um piso escorregadio, aí até mesmo para o ser humano ele é perigoso, esse tipo de bolinha de gude. Mas isso é comum de ocorrer? Bolinhas de gude para poder atrapalhar a marcha do cavalo? Não, não é comum, porque em qualquer atuação da cavalaria, nós temos o pessoal a pé também que nos dá um apoio excelente. Então, toda a ação da cavalaria, assim como da Polícia Militar, ela é minuciosamente planejada. Então, nós não temos problema com esse tipo de situação. Outra pergunta aqui, da participação da nossa audiência, Juliana Rocha está com a gente no Instagram. Obrigado, Juliana. Tenente Thalita, há pacientes ou ex-pacientes que pedem para visitar o cavalo fora do horário das atividades? Certamente, né? Sim, com certeza. Com certeza, possui sim pacientes, ex-pacientes, amantes do cavalo, aqueles curiosos por conhecê-lo, né? Que vem até a nossa unidade e a gente acompanha e mostra com todo prazer aí o nosso trabalho, os nossos animais aqui na unidade. Quando que há contraindicação da ecoterapia ou não há? Tenente. Sim, há contraindicações da ecoterapia para aqueles casos de cardiopatias agudas ou epiléticos que tenha algum tipo de instabilidade na coluna. Então, tem toda uma equipe específica, né, que vai analisar caso a caso para ver se pode ser realizada atividade de ecoterapia ou não. Normalmente, o médico ele já indica, né? Normalmente, ele vem com uma carta médica e aí o próprio médico já indica ou não a atividade. Para a gente encerrar, nosso tempo já está se esgotando. Tenente Thalita, aqui uma pergunta, não vou ter como não fazer. Você já caiu do cavalo? Literalmente? A gente tem um bordão aqui que é assim, só cai quem monta. Então, cair é normal. A gente treina para isso, né? Acontece, mas passa a perna de novo e vai para frente para suprir essa dificuldade. Sargento Alcamin, já caiu do cavalo, literalmente? Na rua, até hoje, não. Mas em treinamento, sim. Em treinamento já aconteceu, ainda mais quando é um cavalo mais novo. Dificuldade. É normal. O importante é saber cair. Exatamente. Terreno. A gente fala com... Sargento, sua despedida em 5 segundos. A gente vai encerrar. Eu queria mandar um abraço a todos, né, que participaram aí com perguntas. E o Regimento de Cavalaria está à disposição de todos. Como eu disse no início, né, o Regimento de Cavalaria ele é do povo paulista. Tenente Thalita, sua despedida em 5 segundos. E também agradecer a participação, a oportunidade de falar um pouco sobre as nossas atividades e dizer que as portas estão abertas para todos aqueles que queiram conhecer um pouco da nossa unidade, da nossa atividade policial militar. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje conhecemos o trabalho do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, com a Tenente Thalita Lemos Rodrigues e com o Sargento Leandro Lopes Alcamin. Na gerência da Rádio Técnica Trianon, sempre o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação
do Pedro Schiavon, nossa Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Gente, obrigado pela audiência na semana, obrigado pela audiência aqui nessa edição. Bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Tchau, tchau.